Vamos falar então um pouco sobre self-driving cars, uma pequena introdução só, não sou nenhum expert na matéria, nem pouco mais ou menos, mas pronto, vamos discutir aqui alguns conceitos por trás deste tema que está cada vez mais em hype e que vai ser parte também do nosso dia-a-dia, num futuro muito próximo. Portanto, vamos falar dos conceitos básicos por trás disso e também depois ter uma pequena demonstração. Vamos tentar treinar aqui o nosso carro para tentar conduzir sozinho. Então, para já, primeiro, vamos falar um pouco sobre condução. O que é para vocês, como é que definiriam essa atividade que é conduzir? É bastante... Dirigir o carro. Ok, o que é que está por trás disso? Quando tu pensas na atividade de condução? Direcionar, principalmente. Isso é um ponto importante, direção. Temos que ver os obstáculos na condução. Exato. Velocidade. Exato. Pronto, temos Tem aqui... travão, várias coisas acontecem quando estás a conduzir. Pronto, ou seja, existem aqui diversos problemas a acontecer ao mesmo tempo que nós, como humanos, temos que ir resolvendo a cada momento da condução. Ou seja, como vocês referiram, identificar os obstáculos, identificar a direção em que temos que ir, a velocidade em que temos que ir, a intensidade do travão. Pronto, estes são os principais componentes da atividade de condução, mas que envolvem uma série de percepções nossas, que é a percepção de velocidade. Nós temos alguma percepção de velocidade, mas temos, por exemplo, o velocímetro que nos ajuda nesse aspecto. Depois a nossa visão, onde podemos identificar obstáculos à nossa volta, outros carros, onde está a estrada, sinais de trânsito, pessoas, também noções importantes de profundidade. Por exemplo, se o carro está a 5 metros de nós ou está a 1 km, se está-se a aproximar, se está a afastar, tudo isto para nós é algo natural e não parece muito complexo, mas quando tentamos resolver este tipo de problemas do ponto de vista dos sistemas de inteligência artificial, são bastante complexos. E pronto, enumerei aqui alguns exemplos e o tema da condução autónoma tenta resolver e tenta partir todos estes problemas em pedaços e foca-se em resolver um de cada vez e depois no fim juntar tudo para obtermos então um sistema de condução autónoma. Estão aqui alguns dos que já identificaram. Identificação de objetos. Depois deste passo de identificar objetos, temos a classificação de objetos. Okay? Nós identificamos estes objetos, o que é uma pessoa, o que é um sinal de trânsito, o que é um carro, o que é a estrada, onde é que a estrada vai, se vai para a esquerda, vai para a direita, em frente, qual é a via em que eu me devo dirigir, para não ir em contramão, por exemplo, algo bastante relevante. Depois em que direção virar, que vem um pouco de consequência disso, onde é que está a estrada, e é isso, a intensidade da aceleração e de travagem. O que é que os carros, e nós também, dispõem para resolver este tipo de problemas? Nós dispomos essencialmente da nossa visão, que usamos para ler os instrumentos, para ver a estrada, usamos os espelhos também para ver quem vem atrás de nós, etc. O carro utiliza em parte também a visão, através de câmaras, que são colocadas muitas vezes em 360 à volta do carro. Se já viram alguns carros autónomos, muitos deles têm câmaras equipadas no tejadilho 360 e depois usam outros tipos de sensores, como velocímetro, acelerómetros, GPS. E o LiDAR, não é? O radar. Sim. Radar, desculpa, radar. Sim. É muito importante, não é? Esse componente. Radar como o dos aviões? Sim, é uma versão mais... E dentro da câmara, pronto, nós temos a nossa visão, tem o nosso espectro de cores, etc. Pronto, podemos equipar vários tipos de câmara nos carros, infravermelhos, etc. Umas são mais eficazes, por exemplo, na condução à noite, etc. Nós temos essa possibilidade de no carro usarmos sensores que nós não temos essa possibilidade de os ter, por exemplo, outro tipo de visão, digamos assim. E também comunicações com outros sistemas, por exemplo, Internet of Things, que também é um tema bastante
bastante em hábito ultimamente e que pode ser bastante útil nestes casos de condução autónoma. Por exemplo, os carros comunicam entre si, ou com sistemas de controle, por exemplo, controle de trânsito. Se houver um sistema principal de controle de trânsito, pode comunicar com os outros carros. Por exemplo, num ambiente em que só existem carros autónomos, não precisávamos sempre de semáforos. Basta um sistema central a controlar todos os carros, eles sabem quando é que têm de parar, etc. Portanto, sistemas desse género poderão ser implementados para ajudar a condução autónoma. Ok. Pronto, basicamente a arquitetura destes sistemas é algo semelhante a isto. Ou seja, temos vários problemas que temos que resolver, que estão aqui nas caixas cinzentas. Detecção de objetos, classificação de objetos, detecção de movimentos, tudo mais. Para resolver estes problemas, usamos os nossos inputs, neste caso é a parte de computer vision, que quer ser as câmaras de visão humana, como nós temos, como já referimos, o infravermelho, outro tipo de radar, etc. Os sensores do automóvel propriamente dito e toda a comunicação que temos. Ok, depois destes inputs entrarem dentro das componentes responsáveis por resolver cada problema, o sistema central decide então como é que o carro deve reagir, para que direção virar, com que intensidade acelerar ou travar, etc. Sendo que estas componentes intermédias também comunicam entre elas. Por exemplo, aqui para detectar a estrada, o input da parte que detecta objetos é importante, por exemplo. Por isso existe aqui muita comunicação entre estes diversos componentes que depois no fim resultam nas componentes mecânicas, digamos assim, que vão controlar o carro. Ok. Agora vamos passar para a nossa... Não sei se querem discutir alguma coisa sobre isto? Para já, alguma questão? Não há algum componente da estratégia, ou seja, antes de ir para o acceleration, braking, não há um plano geral do que é que vai fazer o carro nos próximos 3 segundos, por exemplo, e depois a aceleração é só parte do plano, não é? Sim, ou seja, eu estou aqui, esta parte aqui é centrada no momento atual, ou seja, o carro tem de decidir o que é que está a fazer agora, mas claro que isto é tudo calculado com intervalos de tempo, porque, por exemplo, para detectar se os carros estão-se a aproximar ou a afastarem-se, é claro que estes sistemas vão olhar também não só para um frame estático, mas vão ver numa sequência de X frames, comparar esses frames para detectar então o movimento das coisas, não é tudo estático. Portanto, sim, o carro tanto lê uma série de eventos passados, como depois faz alguma perspectiva para o futuro, do que é que, onde é que estarão os carros, o objeto, etc., para assim, antever a ação que vai tomar. Mas pronto, aqui é mais simples, o que interessa em cada momento é termos um output de aceleração, direção, travagem, etc., os mais importantes. Alguma questão? Não? Ok. Acho que agora vamos passar à parte interessante, que é o nosso exemplo prático. Consiste no seguinte: vamos nos focar apenas aqui numa parte desta arquitetura, que vai ser a parte da direção, ou seja, vamos tentar treinar um modelo que vai controlar um volante, com base em computer vision, ou seja, da imagem da estrada, digamos. Vou já passar a explicar. Essa parte. Então, basicamente, os nossos dados de treino serão uma série de imagens que eu tirei do Kaggle, usamos duas fontes. Isto é de uma espécie de Isto não são imagens reais sequer. Isto está complicado. Pronto, basicamente temos cerca de... Já vos quantas imagens deste género. Isto é uma espécie de um jogo, mas pronto, aqui o que interessa é termos
os dados de treino, que é uma imagem, e o valor associado de direção, que no nosso caso, já vos vou mostrar, é um valor entre -1 e 1, em que -1 representa o volante totalmente virado à esquerda e 1 o volante totalmente virado à direita. E nós vamos ter cerca de 20 mil imagens, ou algo desse género, em que temos para cada imagem o seu valor de direção. Isso vai ser os inputs do nosso modelo. Eu já vou explicar isto mais detalhadamente, mas só para vos dar uma pequena introdução ao problema. O nosso objetivo final vai ser treinar o carro para conduzir com base neste vídeo. Ou seja, no final o que nós vamos dar é, para este, vamos imaginar que montamos a câmera no nosso carro, o nosso sistema vai estar a ver esta imagem e vai ter que decidir como rodar o volante. Este vai ser o nosso objetivo final. Sendo que o nosso modelo nunca vai ver estas imagens. Vai ser só aquela imagem que eu mostrei antes. Vai ver as imagens uma vez só. Não, ou seja, para treinar o modelo eu não vou dar esta não, mas depois para... Só no caso Sim, real. sim, mas isso é no caso real. Sim. Ou seja, o modelo vai... É como se nunca tivesse visto esta estrada. O que vai ver é imagens parecidas, semelhantes àquelas que eu acabei de mostrar, e no fim é isso. Vamos tentar ver como é que ele se porta com este vídeo aqui. Esse vai ser o nosso objetivo. Ok. Para isso, não sei se lembram da talk que eu dei sobre o reconhecimento de imagem dos dígitos. O que vamos usar é uma arquitetura parecida, ou seja, vamos usar uma Convolutional Neural Network para treinar este modelo. Sendo que aqui novamente temos o input, aqui vai ser cada pixel da imagem, sendo que vamos converter para uma imagem preto e branco, portanto cada pixel terá um valor entre 0 e 1, porque é binário, é preto e branco, não tem espectro de cores. E depois no fim a grande diferença é que nós no caso da identificação dos dígitos tínhamos 9 outputs, ou seja, no final teríamos 9 valores entre 0 e 1 que representavam a probabilidade daquela imagem ser o dígito 0, 1, etc. até ao 9. E nesse caso nós tomávamos o máximo de probabilidade como a nossa previsão a nossa classificação do dígito. Neste caso só vamos ter um output que vai ser uma estimativa do ângulo de viragem. Ok? E isto acontece depois de cada frame? Exato. Mas não é mais razoável tipo, ter blocos de frames com mais diferenças entre eles? Sim, mas isso dava um trabalho para uma semana e Já. o objetivo não era esse. Então, mas agora vamos ter uma probabilidade para cada ângulo, desde o menos 1 desde o menos 90, 90 não, menos 45 a mais 45, ou 0 ou 90, uma coisa assim do género, é isso? Neste caso, a abordagem é um problema um pouco diferente. Portanto, nessa talk que nós tivemos sobre dígitos, nós temos a probabilidade de aquela imagem ser o dígito 0, ou 1, ou 9. Aqui não é um problema de classificação, é um problema de regressão, em que nós fazemos uma estimativa de um valor dado um certo input. Okay. Se lembram, por exemplo, é semelhante a quando, acho que todos vocês tiveram matemática mais básica, por exemplo, imagina que tens um x e um y, tens uma série de pontos de tu recolheste, certo? Podes traçar uma regressão linear, certo? Vai ser tipo uma reta, essa é a tua regressão linear. Tu, se quiseres saber, por exemplo, dada esta regressão linear, o valor para um determinado x1, aplicas a regressão e tens um valor, certo? Sim. Isto é a tua estimativa deste valor. Aqui vai ser semelhante, nós vamos treinar aqui o nosso modelo para nos dar estimativas do valor da direção. Portanto, aqui a noção não é bem de probabilidade como no outro caso. Sim. Vai ser treinado mais neste sentido de regressão. Pronto. Ok, isto é o Python Notebook, que vocês... Então, cada frame vai devolver um
valor. Exato. Sim, eu vou chegar a essa parte, mas é isso. No fim, o nosso objetivo é termos, exato, para cada frame, vamos processar o frame e vai-nos devolver um output de valor entre, neste caso, entre -1 e 1, que está associado ao ângulo do volante. A diferença, ou seja, imagina que já estamos assim e vai devolver menos alguma coisa. É virar um pouco ou é a nova posição? Não, é a posição absoluta. É a nova posição absoluta. Sim. Então, 0 esquerda, -1 direita, é isso? Sim, eu já vou passar lá, mas é isso. Não, 0.5 não é 0.5. 0.5 não é totalmente virado à direita, é virado total à direita. Não é inteiro, é tipo float. Sim. Ok. É contínuo, porque a viragem do volante é contínua. Ok. Não é só isso. Ok. Tem vários Não é 0 e 1, Exato. Ok. É um valor entre -1 e 1 contínuo. É, mais uma coisa, no fim, podemos ver algumas estatísticas tipo para ver qual é o máximo de movimento. Eu tenho dos dados de treino, dos dados deste vídeo em concreto do final, não tenho esses dados, mas pronto, posso obtê-los, tentar obtê-los, se quiser. Pronto, ok, este é o notebook Python, posso partilhar depois com vocês se quiserem. Ok, este aqui é a fonte dos dados, é onde podem ir buscar lá os dados que eu usei para treinar, que eram aquelas imagens. E basicamente, ok, aqui estou a fazer os imports de algumas libraries do Python. Queres fazer mais um toque de zoom? Até mais. Isso. Ok. São libraries de processamento de dados, esta é de Neural Networks em geral. Este CV2 é usado para Computer Vision, são os mais importantes. Isto é só para fazer os plots de gráficos e são os mais importantes. Ok, aqui estou a ler o CSV, ou seja, uma tabela com o driving log. Driving log é, ou seja, para cada imagem, a informação que temos. Este aqui é os dados originais, ou seja, cada linha nesta tabela representa uma imagem, sendo que os dados originais têm uma imagem central, uma imagem da esquerda e uma imagem da direita. Eu aqui, para simplificar o problema, deitei fora a imagem da esquerda e da direita e foquei-me só na do centro, para simplificar aqui o problema. Portanto, só vamos usar esta coluna aqui como a imagem a treinar. E para estes dados, para cada imagem temos então um valor de steering, que é do ângulo do volante, o de aceleração, do acelerador, o de travão e a velocidade atual. Sendo que, pronto, aqui vamos focar só na direção, vamos deitar fora aqui o throttle, brake e o speed e vamos ficar só com o ângulo de steering. É isso, portanto é isso que eu estou a fazer aqui. Aqui estou só a mostrar as primeiras 5 linhas e aqui estou a deitar fora o que não nos interessa, como eu já expliquei. Isto é um exemplo de uma das imagens, lida a preto e branco. Pronto. O original é aquela cor que vocês viram, aqui é só apenas a preto e branco. É isso. Pronto, aqui estou a mostrar algumas estatísticas sobre o nosso dataset, sobre os dados do steering. Temos 8.036 imagens e a média do ângulo de viragem é de 0.004 e aqui o quartil 25%, 50% e 65% é 0 graus. O que é que isto significa? Que a maior parte das imagens são em frente. Pronto. Isto é um problema no nosso dataset, ou seja, não está muito bem balanceado. E nunca virou totalmente à esquerda, não é? É verdade, ou seja, vira o máximo positivo, 1, mas nunca chega a virar o -1. Pronto, isto é um problema que eu tentei resolver de uma certa forma, que já vou explicar a seguir, mas pronto, em termos de dados de treino em problemas reais, isto acontece muitas vezes. Ok, temos aqui uns dados que não estão balanceados. Neste caso, por exemplo, temos um carro de teste que teve sempre a treinar, teve sempre a andar em frente, praticamente, portanto, depois isso pode gerar problemas se não tomarmos algumas medidas para tentar corrigir isto. Na realidade, o carro pode, no fim do treino, pode estar sempre a andar em frente e chegar às curvas e vai em frente. E depois perguntamos porque é que ele faz isso.
Uma das razões é porque se calhar os dados que usámos para treinar não exato, só foi treinado para andar em frente. Portanto, aqui poderá ser um potencial problema. Mas não se pode dar a situação dele, em situação real, ele também estar a treinar e estimar e dar a estimativa para uma coisa que ele não treinou e tentar virar? Assim, em ambiente de produção, por exemplo, os carros agora que são semi-autónomos e eles estão constantemente a recolher os dados, por exemplo, nesses casos em que imagina que estás a aproximar numa curva, o carro não está a virar e a pessoa assume o controle e começa a virar à direita. O carro pode estar a recolher esses dados que depois vão entrar novamente no modelo e assim ele vai-se treinando automaticamente. Mas aqui o nosso processo não é contínuo, ou seja, não é em loop, não volta para trás, nós temos a fase de treino e depois é que vamos passar aos testes e o modelo não volta a ser treinado. Portanto, aqui nesta fase isso não acontece. Ok, aqui eu vou buscar os mínimos da direção, vou ver o exemplo de uma imagem em que ele esteja um valor mínimo do ângulo de viragem, que é, por exemplo, aqui o menos 0.94. Não é muito claro, ele aqui parece estar a andar em frente, portanto esta imagem não é muito clara, mas observando, por exemplo, aqui o valor máximo de 1, eles claramente uma curva à direita, portanto aqui dá para concluir a lógica das imagens. Os valores positivos são de virar à direita, os valores negativos de virar à esquerda. Como se pode ver aqui nesta imagem, que tem este valor de steering 1.0. E aqui um exemplo em que temos um 0 de steering, que parece ser uma reta em frente. Ok. Agora chegamos à parte de processar as imagens para alimentar o modelo. E para isso eu reutilizei muita da arquitetura do modelo antigo, portanto aqui o pré-processamento do modelo antigo utilizado no outro top, o que não é o mais correto, provavelmente a arquitetura deve ser diferente, porque são problemas diferentes, mas eu experimentei reutilizar, os resultados foram razoavelmente bons, portanto decidi manter a arquitetura também, porque desenvolver estes modelos a sério demora muito tempo e é isso. A arquitetura em si do modelo é algo bastante importante, onde se despende bastante tempo. Acho que não era bastante também o âmbito desta talk, que era mais demonstração, portanto eu decidi reutilizar quase toda a arquitetura do outro modelo. Então o que é que eu fiz? Eu peguei nas imagens, fiz um resize para ser uma imagem de 150 por 150 pixels, a preto e branco. Exatamente, foi isso. Depois vou agrupar todas as imagens neste array dessa forma. Ou seja, isso demora um pouco de tempo, não é? Como são poucas imagens, não demora assim tanto, eu vou corrê-lo todo, posso corrê-lo todo. A parte do pré-processamento não demora assim tanto. Lá não mais a treinar, essa parte vou usar o modelo que eu já treinei, não vou deixá-lo a correr. Mas esta parte não demora muito. Porque também não são muitas imagens, são só 20.000, que para um caso real não é nada. Pronto, foi isso que eu fiz, ou seja, aqui na primeira parte vou fazer o resize, aqui este reshape o que faz, ou seja, nós primeiro temos uma matriz 150 por 150, eu pego nos valores e faço todos meto todos num array unidimensional, porque aí depois vai para a rede neuronal, e vou buscar o valor do ângulo de direção para essa imagem e guardá-lo também depois no array de essa primeira resultados. parte é exatamente igual àquele pré-processamento que tínhamos feito no total, não é? Exato. Ou seja, temos um vetor das imagens pré-processadas e um valor de target, que é o valor da direção, que no outro caso era o dígito correspondente, era 0, 1, até 9. Pronto, e agora aqui, esta parte é onde eu tento corrigir aquela falha dos dados. Ou seja, que tem muitos dados, tem muitas imagens do carro a andar em frente, mas tem poucas do carro efetivamente a virar. O que é que eu faço? Ok, eu vou ver o valor absoluto do ângulo de direção. E se for maior que 0.1, que ou seja, está significativamente a virar, então eu vou pôr mais imagens destas numa dataset. Ou seja, assim vou forçar que haja mais imagens do carro a virar
nas imagens de treino da rede neuronal. Isto não é uma medida perfeita, porque as imagens vão ser todas iguais e podia dar aqui um shift às imagens, etc. Mas já vai aumentar consideravelmente o peso que vai ter depois nos dados de treino. Pronto, é isso que eu faço. Ou seja, aqui vou multiplicar essa imagem por 7 ou 6 dentro de uma dataset para tentar balancear aqui um pouco isto. E é isso. Aqui, esta parte aqui a dividir por 255 é só para não ficar os valores nas imagens de preto e branco. O valor do pixel é sempre entre 0 e 255, eu divido por 255 só para normalizar, assim fica com valores entre 0 e 1. E é isso, portanto, no fim, as imagens que vamos trabalhar são algo do género, a imagem 150 por 150, a preto e branco, como podemos ver aqui. Ok, esta é a parte do modelo de rede neuronal, a arquitetura, isto tem a ver com o modelo em si. Com este modelo em si, como é que dividia a parte de convolução, max pooling, etc., como referi no outro talk, portanto não vou estar a alongar muito sobre isso. E como eu disse, a maior parte aqui da arquitetura é igual. Uma coisa que muda é aqui esta parte que é a layer final. Eu aqui só tenho um output, e como disse na outra tinha 9 outputs, porque aqui só vamos estar focados num valor apenas, que é o valor do ângulo de direção. Ok, pronto, aqui são partes mais técnicas sobre o tipo de optimizer e de cálculo do erro, ou seja, com que métrica é que o modelo está a aprender. Aqui é um desvio, um mean squared error, um desvio padrão, que é o desvio entre o valor predito e o valor concreto. Pronto, usei 90% das imagens para treino, as outras 10% para validação, para ver qual é o número de iterações ótimas do modelo, etc. Pronto, como podem ver aqui tenho o load model true, portanto eu já treinei este modelo. No fim da talk posso meter isto a correr para vocês verem o processo de iteração, demora algum tempo, uns 10 minutos ou algo do género, que não vou fazer agora. Pronto. Depois do modelo treinado, fui então fazer uma previsão. Peguei então numa imagem aleatória que nós temos do nosso dataset, apliquei o pré-processamento necessário para o modelo poder aceitar a imagem, que tem que ser o mesmo input que dei para treinar, e usei então aqui esta imagem pré-processada no modelo para ele fazer a previsão. Pronto, esta é a imagem que usei e a previsão, por exemplo, aqui é menos 0.05, ou seja, está a virar à esquerda. Portanto, okay, seria mais fácil ter um ângulo, não é? Uma indicação mais visual, porque é difícil perceber. Um volantinho. Calma. Com o máximo de 1, isto é 5%, não é? Sim, eu também não tenho o contexto do problema para saber se menos 1 é 180 graus, é 360, portanto aqui é uma medida um bocado relativa. Portanto, isso não estava indicado. Mas pronto, sabes que o máximo de virar à esquerda é menos 1, portanto... Sim. E os 180 não há de ser porque, com base no wetness, não voltava para trás. Exato. Portanto, aqui acho que assume-se que é tudo de esquerda. Pois, mas aqui não sei qual é que é o máximo nunca do viu para a esquerda. Depende se tens direção a seguir. Vai saltar ali, agora passas a Nunca podes virar o volante toda a esquerda. Quando for de velocidade ou da intensidade de viagem. Pois. Sim, isso é mais uma... Faz sentido. Então, valor relativo, pronto, não tem valor absoluto em termos de ângulo. Mas depois temos uma coisa, não é? Sim, a seguir vou chegar a essa parte. Na velocidade. Pronto, ok. Como o João referiu, era bom termos aqui um volante para vermos a virar. Portanto, é isto que vamos fazer a seguir. Está aí. Que isto é a parte mecânica da coisa, ou seja, nós temos um sistema, etc., que puxa um valor, mas depois é preciso comunicar à parte mecânica do carro, então, para onde é que vais virar? E é essa parte que nós simulamos aqui, porque nós não estamos a virar num volante físico, mas o que eu faço aqui, nesta função, basicamente esta função roda uma imagem de acordo com um certo ângulo, neste caso a nossa imagem vai ser do volante direito, não
não é esta imagem, este é um exemplo, e depois de aplicado à rotação, e no certo ângulo que vamos aplicar. É isto que tenta fazer aqui, ao ângulo rodamos 25 graus, e pronto, ele faz o display, que é roda ligeiramente à esquerda. Aqui, pronto, uma coisa ligeiramente diferente do nosso dados, é que, por exemplo, um valor de ângulo positivo, ele está a virar para a esquerda. Isto é fácil, metes um valor menos atrás e ele vira para a direita, portanto aqui isso resolve facilmente. Mas pronto, vamos usar isto para cada frame estarmos então a comunicar qual é o ângulo que o volante vai virar. Pronto, e agora esta parte aqui é onde vamos ler então o vídeo teste, que eu mostrei há bocado no início. E vamos ver então para cada frame, que ele está a ler aqui, neste capture, para cada frame, aplicamos o pré-processamento, ou seja, converter para preto e branco, vamos fazer o resize da imagem, normalizar e então vamos prever então, o valor do ângulo. Depois eu tenho aqui esta função que roda então a imagem de acordo com o ângulo, onde aplico o sinal menos para resolver aquele problema que já vimos. E eu aqui, pronto, tudo que é por 180, assumindo que 180 é o máximo que pode virar. Mas a verdade é que pode virar muito pouco, não é? Pode virar 30 graus no máximo. É assim, depende do volante, tem direção assistida, Antes tem que dar 3 voltas para rodar tudo. Exato. Um carro de corrida, se eu preciso, faz assim Exato. e já está a virar. Depende da sensibilidade do volante também. Sim. Isso não é. Isto não é as voltas que o volante está, por isso aqui é o que eu estava a dizer, não sabemos mesmo. É um bocado relativo, isso depende. Carrinhos de choque. Exato. Os carrinhos de choque faz assim e já vira tudo. Então o carro tens de dar as grandes voltas para estacionar. E não sei se depende, né, por exemplo, carros de corrida, isso até depende do condutor, a sensibilidade do volante pode ser ajustada, portanto, Sim, é um bocado configurável. relativo. Exato. Nos carros de estrada, consoante a velocidade em que vais, tens diferentes sensibilidades. Pronto, portanto, aqui é mais uma medida relativa. Ok, agora vamos lá ver, vou correr isto do início. Engraçado, nunca tinha pensado nisso. Tu viras, realmente não é a mesma coisa. Isto vai estar agora a carregar as imagens, etc, até chegar aqui a esta célula. Portanto, vou esperar um pouco até o vídeo começar, deve ser rápido. Vou estar atento onde é que vai abrir as janelas com a... Alguma questão até aqui? Agora vai aqui, vai o vídeo e vai. Temos aqui o volante, já está a virar, a imagem já é bem, espera um bocadinho. Já começou a conduzir. Peço desculpa, mas isto não consigo aumentar mais a imagem disto. Se calhar só a próxima. Pronto, aqui é um problema que detectamos já é as sombras. Quando ele apanha sombras, pronto, guia-se tudo. Isto tu podes explicar porquê. Nós, nos nossos dados de teste, de treino, não tínhamos sombras. A estrada era toda igual. Portanto, é outra vez o mesmo problema de conduzir em frente, adicionando se calhar ao dataset imagens com sombra, ele podia aprender a conduzir à sombra, o que não acontece. Depois, de resto, ele tem aqui algumas partes em que não se comporta muito bem, guia um bocado para onde não deve, mas de resto parece comportar bastante bem. Por exemplo, aqui nesta parte já tinha batido no muro, de certeza à esquerda. Mas tenho aprendido. Também eu mal aprendi. Mas está tudo. Aqui está a virar, mas não está em frente. Sim, aqui não está bastante bom, mas a partir de agora que a pista começa a descer, talvez pelo ângulo da câmara, ele parece se comportar melhor. Podemos começar a ver agora. Tem mais visibilidade da estrada, se calhar. Sim. E não ter sombras que nós. Exato. Há menos sombra também. Mas isto é fácil de resolver, não é? Ou seja, mais training data com Sim, sombra. com sombra, exato. Ele ia aprender. E talvez colocar o espectro total das cores. Sim, com outro tipo de inputs ia melhorar. Mas, Preto e branco, realmente. Ou seja, vídeos de Fórmula também ajudaram, não é? mas, por exemplo, aqui nestas curvas vamos ver que ele vai se comportar até bastante bem. Da curva à esquerda, Mas já é morto. depois te já não há faz. volta. Faz a curva à esquerda. Parece o Já morreu. Ou na curva à direita. Sim, eu não sei se este dataset também é o melhor para aprender, não é? Exato, é É isso. nervoso depois vir ao plano para um lado, mas está. Sim, mas pronto, Tá, no rapaz. sistema real tu Sim. adicionavas aqui
algo que não permitiria ir, por exemplo, do menos 180 a 80 a 180 graus. Pronto. Exato. Tem aqui alguns sistemas de segurança para não ser uma coisa tão brusca. Mas é isto, ou seja, com uns dados bastante limitados, vocês viram a imagem, a qualidade das imagens não é nada especial, com poucos dados e com um modelo, uma arquitetura bastante simples, até reutilizada de tipo de problemas, conseguimos chegar a algo... Resolvemos uma caixinha nova da arquitetura. Exato, é isso. Já é um começo. Trabalhamos nisso. Isto é como em tudo também na nossa área, é feito por iterações, temos uma coisa funcional, depois vai-se melhorando. Pronto, e é isso, acho que com uma simples arquitetura consegue-se chegar a um resultado que é visível. Pronto, e agora é muito brincar com isto, não é? Pode-se mudar as imagens, ter mais imagens. Eu só usei as imagens do centro, ok? Podemos agora incluir as da esquerda e da direita. Estava certamente também. E porquê é que é normalmente usado mais deep learning para este tipo de tarefa? Porque normalmente tudo o que tem a ver com computer vision é sempre utilizado deep learning. Porquê? Porque temos muitos inputs, ou seja, aqui temos um espectro de pixels 150 por 150, por exemplo, podes ter imagens a cores, etc. E os modelos de deep learning são os que conseguem abstrair melhor e tratar esta quantidade de dados da melhor forma. Tem mais a ver com as características em si dos modelos de redes neuronais. Pronto, não sei se querem ver outra vez o vídeo, se querem... Mas é isso, como eu estava a dizer, agora é brincar com isto. Podem mudar a arquitetura, mudar o tamanho da imagem, mudar muitas coisas, treinar outra vez e é isso. Mas nós, cada vez mais e mais, nós vemos no mercado carros autónomos a entrar, ser postos à venda, com algum grau de autonomia. Tens ideia se estes modelos, se estes carros, de facto passaram por existe uma base de dados comum onde todas as marcas utilizam de modo a todos aprender sempre da mesma maneira, que é para depois viver no mercado? Nunca vai acontecer. É uma caixa de Eu acho que é muito difícil. Isso arruina um pouco a concorrência, não é? Porque... Mas realmente não é? Exato. Diz um governo Não estão preocupados com isso. Mas não existem... Mas não ao custo dos lucros. Mas não existem assim tantos big É players. mais importante do que a segurança dos consumidores. Claro. Mas a questão é que também não existem assim tantos big players nisto. E também Por essa razão, porque Não é vai fácil. tudo concentrado. a Tesla, por exemplo, tem imensos dados por causa das câmaras Deve dos ser carros quem tem mais. e ajuda para treinar porque usa o condutor como uma máquina de treinar, não é? Porque É isso que eu estava a dizer. tem os dados, tem o comportamento do condutor que pode servir como training data, não é? É isso, é isso. E Treina-se sozinho. Pronto. estes dados têm imenso valor, ninguém vai Quanto partilhar estes dados, quanto não mais é? carros que tiveres na estrada, mais Quando mais Teslas? Sim, a Tesla mete num ano os carros a recolher estes dados, chega ao fim do ano todos os utilizadores têm dados para construir um modelo super avançado, porque hoje em dia a Tesla já vende muitos carros, portanto imaginem se cada pessoa andar num carro 1 hora por dia, se eu estiver a recolher um freio, sempre com um valor de steering, de acelerador, etc. É isso, chega ao fim do ano, tem uma base de dados gigante, que é isso que está por trás depois da qualidade dos modelos que eles... Portanto, basicamente, qualquer empresa que quer entrar no mercado tem falá-los. Isto é Precisam de dados, é isso. Tem logo uma enorme desvantagem. Sim, e é isso. E é por isso que também os big players adquirem outras empresas que tentam vir com alguma tecnologia inovadora ou têm algo a funcionar, o que eles fazem, ok, então adquirem logo para adquirir não só a tecnologia em si, portanto, a arquitetura dos modelos, tipo de modelos, mas também os dados que vêm todos atrás, que pronto, passam a ser propriedade da empresa. E é isso, por isso é que há tanta concentração em poucos players nesta área. E por isso é que a Google se meteu nisso, né? Percebeu que havia... E a Google também tem muitos dados. Ia haver uma marca agnóstica que os outros fabricantes iriam precisar, né? Exato, é isso. E pronto, isso também vem um bocado da lógica dos dados. Porque é que a Google se meteu tanto nestes assuntos do AI? Porque é isso, tem muitos dados. É fácil, tem a matéria-prima e, portanto, parte de uma vantagem
muito grande para todos os outros. Esta é a palavra-chave, matéria-prima. Sem isso não podes fazer nada. Exato, é isso. Quem fazia, não sei se já estava no mercado, mas quem fazia um belo carro autónomo era a própria Google. Ele já tem. Através da Mas já- Waymo, não mas é? já- mas A já- Waymo, que é parte da Google. Ok, mas já está a circular? Acho que eles têm alguma coisa, né? As partes dos fabricantes estão Táxi a com- ter recursos precisamente com o software da Google. Não estão a fazer Não, não isso estão eu a sei. fazer os próprios. É Mas preciso dizer dizer isso, mas a própria Google não fornece dados, mas Eles querem ser a Microsoft. Pois, Eles Google querem ser é o software. Sim. É produção de software, não é? Produção de Não hardware. precisam de fazer, exato. Neste momento é Google, Sem é ter Google. licenças. Um Android É está feito. Sim, tá. Desde o software, metes dentro do carro. Exato, a Google ainda não tem um carro como a Tesla, portanto, pronto, que vende com a marca deles, mas tem muitos projetos de self-driving cars. Até tem, muito conhecida, uma espécie de cidade construída por eles, com muitos carros autónomos. Não sei se é em São Francisco ou se é... Filadélfia, uma coisa assim, não sei. Tem- Tem nos carros da Waymo, não é? Sim, e tem uma espécie de... Exato, lá naquele distrito, ou o que é. Pronto, tem lá muitos carros da Google, já no protótipos, a circular. Que é táxi. Exato. saber. Mais perguntas? Então, uma salva de palmas